Vamos lá, nesse vídeo eu quero falar com você sobre como você pode emagrecer, perder peso, mesmo tendo alguns furinhos na dieta. E é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo, porque realmente, se você entender, cara, o que eu quero te passar nesse vídeo aqui, menina, você vai ter muito resultado. Sabe por quê? Você já deve ter passado por alguns vídeos aqui no canal e sabe que eu tenho uma certa resistência à dieta restritiva. E na verdade não é pela dieta restritiva, mas sim porque você começa a fazer o plano, aí você faz algo restritivo, logo você desiste e aí você tem reganho de peso, logo você vai desistir e aí de nada adiantou todo aquele esforço. Então, se eu te ensinar isso aqui, vai fazer com que você aumente essa sua vida fitness, aumente a sua vida no fitness. Fitness, quando eu falo, é você conseguir manter uma dieta, conseguir manter um treino e ter um objetivo ali a longo prazo. Então, cara, isso aqui é muito importante mesmo. E eu vou usar como base um trecho desse livro aqui, do Halush, que é um excelente nutricionista, e eu ganhei esse livro aqui da minha esposa lá em 2018, e desde então, desde quando eu li ele, eu sempre tive essa linha de raciocínio referente ao que eu vou te falar aqui. Olha só que interessante, eu deixei até separado aqui, isso aqui eu fiz essas marcações há anos atrás. Então vamos lá, ó. Uma dieta com o dia do lixo é mais flexível e pode tornar o processo da perda de peso mais sustentável ao longo prazo. Você já sabe que é minha parada aqui dentro, junto com você sempre vai ser essa, trabalhar a longo prazo. Ah, Dani, você passa a dieta mais apertada, você passa um treino mais intenso para otimizar os resultados? Sim, desde que eu tenha segurança que o paciente vai conseguir se manter no programado e retomar. Quanto maior for a resiliência dele, de, pô, dei uma apertada, mas ele volta ao estado basal. Isso é muito importante. Embora muitos aleguem o contrário, qualquer dieta muito rígida, inflexível, tende a aumentar o risco do indivíduo desenvolver uma compulsão alimentar, comportamento muito comum depois da competição. É que aqui ele está falando de fisiculturismo, mas eu já tive vários episódios de compulsão alimentar. Por isso que quando eu venho falar para vocês aqui, galera, cuidado, que não é só assim, não é só cortar comida, não é ficar horas fazendo aeróbico, porque assim, você está na frente agora de um cara que vive com lesões, né, recorrentes aí de, pô, são mais de 15 anos treinando, 15, 17, enfim, são algumas par de anos treinando, preparo pessoas, cuido de pacientes desde 2012, 2013, tanto no treinamento quanto na dieta, né, que eu sou nutricionista e treinador. Então, cara, são muitos anos vivendo isso daqui. Vai por mim, cara, vai por mim. Talvez você já passou por alguns vídeos aqui no canal e já viu eu dando relatos aí de questão de compulsão alimentar e como tratar, isso é muito importante. Só o dia do lixo, por si só, não vai evitar esses riscos, porque a perda de peso e as restrições alimentares já aumentam o risco do indivíduo a desenvolver transtorno alimentar. De qualquer forma, o dia do lixo pode atenuar o risco de compulsão no longo prazo. É isso aqui que a gente quer e esse aqui é o tema do vídeo. Agora, se você está apto a fazer, os motivos que te levam a fazer, a gente vai entender no decorrer do vídeo aqui. Principalmente quando combinado, né, ele atenua a compulsão alimentar a longo prazo, principalmente quando combinado a uma dieta agradável e com ampla variedade de alimentos. Isso aqui é uma dieta, por muito tempo a galera chamava de dieta flexível, mas a dieta flexível antigamente, a galera envolvia muito comer besteira no seu dia a dia, mas se você fosse colocar numa tabela de macros, não valia a pena, né? Porque normalmente a dieta, os alimentos hiperpalatáveis vai ter muito mais gordura, sal, açúcar na sua composição, o que fica difícil de adicionar na dieta. Mas quando você coloca, por exemplo, frutas, laticínios, oleaginosos, vegetais, pães, enfim, eu sempre falo, né, que é entender para prescrever, cuidar do paciente, entender o paciente fica muito mais fácil. Beleza, tem mais uma parte que eu quero falar para vocês desse livro aqui, mas antes eu vou só contextualizar com uma parada bem legal aqui, ó, que é uma paciente que eu atendi hoje, inclusive, e olha só esse gráfico aqui. Essa paciente, ela começou comigo aqui em julho de 2024, aí ela não deu seguimento,
e retomou aqui em abril de 25. Só que ela retomou com 111,5 kg e voltou, né? E a gente vem trabalhando com ela até hoje, e hoje até mês passado, ela estava com 95,6. Existe uma chave que aconteceu aqui, ó, que você deve estar olhando, que ela teve um reganho de peso do mês passado para esse mês. E aqui, cara, parece que ela saiu de 95,6 para hoje 97,9, basicamente 2 quilinhos e pouco aqui, entre um mês e outro. E isso daqui, ó, acredita, até então a gente conversava, até então, pô, pode perceber, ó, ela tá comigo aqui, ó, tipo, ela começou em abril, maio, aqui ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e tal. Esse último mês aqui é como se tivesse dado um apagão nela, assim, parece que perdeu todo o ritmo. E agora talvez isso aconteça com você, meu anjo. Por isso que eu não curto muito a dieta restrita, por isso que eu quero que você aprenda isso aqui nesse vídeo. Que quando você pega e tá num plano alimentar, no treinamento, na vida fitness, como eu quis dizer, nós temos um empecilho muito importante. Tem vários, na verdade, né? Mas um deles é a questão social. Então essa paciente em questão, pô, ela me trouxe muita questão social, mas muito mesmo. Tipo, putz, cara, fui viajar e não consegui dizer não, pô, o café da manhã no hotel, pô, não sei o que. Cara, tudo isso daqui faz muito sentido. Só que existe um porém, que é você conseguir adequar a tua dieta versus, né, ou a favor do seu social. Nós temos duas formas de fazer isso. A primeira é que quando eu pego o paciente na consultoria online, eu vou lá e eu sempre tento entender a essência dele, tento entender a cultura desse paciente, porque afinal eu atendo pacientes do mundo inteiro, já não é mais do Brasil, né? Então, de vários países de fora. Então a gente vê que cada um tem a sua cultura diferente, só que além disso tem o social ali. Então, vamos dar um exemplo, uma mãe que à noite, ela, ao invés de jantar, ela faz a janta para o marido, ela faz o lanche para o filho e ela come o que sobra. Saca? Isso não é incomum de acontecer. Então, às vezes, você tem que falar assim, tá bom, você consegue fazer um pouquinho mais de janta para você poder jantar? Ah, não, mas eu prefiro o lanche, tá bom. Então, em vez de você comer o que sobrou do filho lá, você consegue fazer um ovo a mais para você? Você consegue fazer um... Ah, não, consigo. Entende? Então, às vezes, até entender esse social do dia a dia. Logo, existe um outro ponto, como a gente estava falando aqui. Gente, a menina saiu de 110 quilos, 111 quilos, para 95. Isso aqui é muito peso. Você acha que ela não passou dificuldade? Né? Você acha que ela não passou vontade? Com certeza que ela passou muita vontade, com certeza que ela passou muita dificuldade. Mas existe um ponto que são as vontades do dia a dia, e a gente já vai conversar mais sobre isso nesse livro aqui. E essas vontades, o que acontece? Então você já tem a rotina do dia a dia, que em tese seria boa, né? Tomar café certo, almoça certo, de tarde come alguma coisa e à noite come o que tem. Então 50% correto, mas salva. O problema é que, de repente, quando você está num processo tão longo como esse, ou às vezes você está começando numa vida fitness, vai surgir as vontades. E não tem pecado nisso. Que engraçado falar isso, mas é verdade. Não tem pecado nisso. Porque você vai sentir vontade de comer um doce, você vai sentir vontade de comer, sei lá, churros, vai ter vontade de comer um pão de queijo, você vai querer comer as coisas. Só que quando você está num processo tão grande, ou quando você está vendo o resultado, é mais fácil dizer não, afinal, você está vendo o resultado. Entende? Beleza. Mas você vai ter que aprender que beliscar não é a melhor solução. Porque alguns pacientes acabam fazendo isso. Só um pedacinho. Esse foi o relato dessa paciente, inclusive, que foi dando um enredo para esse vídeo. Mas daí eu tava lá, ela ganhou 2 quilos desse último mês, e calma, né? Tá tudo bem, a gente consegue consertar isso. Mas o relato dela, só uma beliscadinha não dá nada. Eu comia só um pedacinho, era só... E, pô, não é bem assim. Isso é normal, porque as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Aí, nesse caso, você tem dois caminhos a seguir.
Você deixar a tua dieta de fato um pouco mais flexível, afinal, às vezes você perdeu muito peso para chegar até ali, ou você pode pegar e, torna a olhar para a tua meta. Por que eu estava dando um exemplo dessa queda aqui, ó, dessa queda sinistra que veio de cá para cá? Com certeza a cabecinha dela estava extremamente focada. Contra as vontades não tem. Ou é sim ou é não. Não tem muito o que fazer. O que você pode fazer, às vezes, é fazer o uso de algum recurso farmacológico junto com o seu médico lá, algum análogo a GLP-1, por exemplo. Hoje em dia está muito na moda, a galera fala muito do Monjaro, do Tirzepatida, do Saxenda é antigo, né? Do Ozempic, enfim. Alguma coisa que vai tirar sua fome, que vai tirar sua vontade. Mas percebe que a partir do momento que você para de tomar o remédio, aquela vontade ela vai tender a voltar, aquela fome vai tender a voltar. E você está preparada para isso? Cara, dieta é psicológico. Dieta é você conseguir olhar e ter uma percepção clara de onde você quer chegar e o porquê você está fazendo. Se estiver muito difícil, como num treinamento intenso, você tem períodos de descanso. Assim eu chamo de flexibilidade comportamental na sua alimentação. O que é isso? Pô, Dani, tô há 6 meses muito apertada, que a dieta tá punk, cara. Pô, puxa um pouquinho, come um pouquinho melhor, come um pouquinho mais, muda os ares, vai experimentar um exercício novo, vai tentar trabalhar com mais carga, vai fazer um aeróbico diferente, vamos gastar, por outro lado, energia, tentar consumir um pouquinho melhor, trazer o docinho do dia a dia. Beleza, top. Aí o que acontece? Como a gente estava falando anteriormente, existem as refeições livres. Chega num ponto que você precisa, tá, fazer uma refeição livre. Eu gosto já desde as primeiras semanas com os pacientes de fazer refeição livre. Aqui o autor cita o dia do lixo, mas veja, aqui ele está falando para um público específico, que é o fisiculturismo. Será que você está preparada para isso? Será que o dia do lixo é para você? Cara, eu vou te dizer assim, ó, que 99% das vezes não, tá? E vou te explicar o porquê. Porque dentro do fisiculturismo, muitas vezes os atletas são extremamente insanos na sua dieta, eles conseguem manter esse plano por bastante tempo, e isso é sensacional, isso é ótimo. Só que, às vezes, você não está com o mesmo metabolismo que o deles. Então, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa parte do livro. No que tange os aspectos metabólicos, uma sobrecarga de calorias e carboidratos no dia do lixo pode ajudar na otimização da perda de gordura. Beleza, se fosse assim, vamos comer pizza todo dia, né? Isso acontece porque a restrição calórica de carboidratos, no caso, e a perda de peso reduzem a taxa metabólica basal e os níveis de leptina, além de aumentar a sensibilidade à insulina. Uma recarga de calorias e carboidratos acaba fazendo uma suprarregulação na taxa metabólica e nas concentrações de leptina e insulina. Como a sensibilidade a esses hormônios está aumentada, pode ocorrer um aumento do gasto energético e também a otimização dos seus nutrientes. Olha só que mais interessante ainda, né? Essa é uma chave interessante. Ó. E esses efeitos são observados de forma mais clara quando os indivíduos estão em uso de hormônios, esteroides, GH e termogênicos. Pronto, acho que essa último parágrafo aqui, ele mata o que eu quero dizer. Então você não pode fazer um dia do lixo, porque a probabilidade de dar errado é gigante. Mas Dani, o fisiculturista faz. Pois é, mas uma que está usando ali determinados hormônios anabólicos, peptídeos como GH, estimulantes como clenbuterol, meses ali dentro de uma preparação, que por vezes aquela recarga nutricional ali, aquela recarga de um dia do lixo faz sentido para eles. Mas para uma pessoa normal, nem sempre isso acontece. Mas por que eu digo que você tem que fazer uma refeição livre? Por vezes, por estado psicológico, cara. Como eu estava falando para você aqui, se você pega uma pessoa que começou lá, vem terminar 95 quilos, que ainda quer sair dos 90, quer chegar aos 89 ali, ela fala que a meta dela é 89. Não tenho dúvida que quando eu chegar em 89 com ela, ela vai falar agora é 85. Normal.
Se você não tiver com um psicológico muito bom aqui, ó, não vai dar certo. Então, fazer uma refeição livre, lembre-se, a gente estava falando de todo o enredo, dia de semana, tua rotina alimentar, tal, beleza. Agora, pum, viemos a essa parte que é muito importante. Se você, às vezes, tá cansado, vai fazer uma refeição ali, vai querer dar uma beliscada, você não melhora seus aspectos metabólicos, pelo contrário, você fica inflamandinho ali, você fica gerando uma certa retenção, o físico não encaixa direito, mas quando você sabe que final de semana vai fazer uma refeição livre, aquilo te dá uma mega animada e por vezes faz com que você segure a dieta como um todo durante a semana. Entende? Então vamos tirar o dia do lixo, porque isso existe para raros os casos dentro do fisiculturismo, só que muita coisa que a gente vê da internet sobre fitness está associada ao fisiculturismo, e aí beleza, passei essa fase, não tem dia do lixo, mas tem a refeição livre. Refeição livre é muito importante, entende? Porque aí você vai restaurar algumas coisas, como aqui estava escrito, ó. Então, os níveis de leptina e aumento da sensibilidade à insulina. O que acontece? A leptina é um hormônio que ela te dá saciedade. E aí, conforme você está numa restrição calórica, isso vai baixando os seus níveis de leptina. E baixando esses níveis do hormônio de leptina, significa que você vai aumentando o teu estado de fome, vai aumentar outros hormônios contrarregulatórios. Quando você melhora muito a tua sensibilidade à insulina, também pode dar o indicativo de fome, pode estar associado aos hormônios orexígenos. E beleza, quando você está durante a semana tudo encaixadinho, quando você chega no final de semana e faz uma refeição livre, você restaura isso, melhora teu psicológico, como ele disse aqui, ó, faz uma suprarregulação da taxa metabólica e isso aumenta ali as suas concentrações de leptina e insulina e isso faz com que você consiga permanecer mais tempo no plano. Quer dizer que você vai perder peso? Não sei se você já viu isso, mas isso já aconteceu comigo na época de fisiculturista. Às vezes eu estava com X quilos, meu peso não baixava, mas é ali, passando fome, na dificuldade, no deserto, que nem eles gostam de chamar. E aí eu fazia uma refeição livre, aí no outro dia o peso estava 2 quilos a menos. É literalmente isso daqui sendo aplicado na prática. Quer dizer que isso vai acontecer com você? Por vezes não. Muito raro isso aqui vai acontecer, até porque vai ficar o peso residual ali e tudo mais, mas isso aqui vai te manter no plano. E isso é a parte mais importante, porque não adianta, se você começar um plano para desistir, vai dar rebote, vocês viram. Agora entra o problema aqui, né? Pequenos probleminhas aqui, ó. Ela falou, Dani, não sei o que aconteceu, foi só umas pipocadinhas, só umas beliscadinhas, ganhou 2 quilos. Soltou a mão, vai dar ruim. Eu espero de verdade que tenha feito sentido para você, que você entenda que a dieta ela precisa ser uma dieta flexível, dentro da sua cultura, da sua rotina. Não adianta. Eu tive um caso desse recente. Uma paciente, uma colega aqui do YouTube, inclusive, ela chegou na consultoria online, aí ela colocou assim, na anamnese, né? Lá eu pergunto, o que você gostaria de comer no lanche, no almoço, no café da manhã, no jantar? Ela colocou assim, prefiro não opinar. Eu mandei a dieta com uma dieta base, pão, ovo, feijão, arroz, coisas normais. A paciente mandou, mas não demorou uma semana para falar que não estava conseguindo seguir, porque tinha coisas que não tinha na dieta no normal dela, no cotidiano dela. Percebe? Cara, a essência para seguir a dieta está dentro dos seus alimentos, tá certo? Eu espero que tenha feito muito sentido para você e se você quiser que eu monte a sua dieta, que eu monte o seu treinamento, que eu te acompanhe semanalmente e que de fato com isso te faça seguir o plano e assim atingir um determinado resultado, com certeza eu vou adorar cuidar de você. Então vou deixar o link na descrição aqui, é só clicar lá, aí você vai direto no WhatsApp, não tem inteligência artificial, vai falar direto lá com a minha esposa, a minha assistente, ela que cuida, ela que passa todos os detalhes, se fizer sentido para você,
para mim vai fazer muito sentido cuidar de você e eu te vejo do outro lado lá na consultoria online. Agora eu vou deixar esse vídeo aqui para você como uma recomendação, só clicar aqui ou eu te vejo nesse vídeo ou lá na consultoria online. Tchau, tchau!